Boa noite. A morte de uma menina de 7 anos em Carnaíba, no sertão. Ela desapareceu e foi achada sem vida no matagal. Estudante de mestrado na Universidade Rural é espancado até a morte sob suspeita de estuprar 2 crianças em Jaboatão. Polícia Civil fecha fábrica clandestina de bebida alcoólica na zona oeste do Recife. 2 homens foram presos em flagrante. Operação também no Agreste. 3 homens foram detidos em Garanhuns, suspeitos de falsificação de bebidas destiladas. Comitê formado por especialistas e gestores colabora com estratégias de enfrentamento à intoxicação por metanol no Recife. Projeto de lei em tramitação no Senado prevê mudanças nas regras para a contratação de jovens para o primeiro emprego. Equipamento histórico do centro do Recife, Museu do Trem, terá obras retomadas. Ordem de serviço foi assinada hoje. Uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas foi interditada no bairro de São Martim, na zona oeste do Recife. 2 homens foram presos em flagrante. A operação foi realizada pela Polícia Civil em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Equipamentos de produção, como fogão industrial e soprador térmico, foram apreendidos. A polícia também encontrou no local rótulos falsificados, bebidas adulteradas e eletrônicos que eram utilizados na produção das bebidas. O mandado de busca e apreensão cumprido na fábrica foi autorizado pela 12ª Vara Criminal da capital. De acordo com o Ministério, o estabelecimento não tinha registro legal, o que resultou em autos de infração, inspeção e fechamento do local. A investigação também constatou que a empresa fazia uso indevido de um CNPJ cancelado e de documentos falsificados. Amostras das bebidas foram coletadas para verificar se existe a presença de metanol. O delegado falou sobre essa operação. O invase, a fabricação e rotulação de todo esse material eram atividades que eram feitas à margem da lei, portanto, absolutamente ilegais. Eles produziam o que se chama de bebida alcoólica mista, ou seja, é uma bebida que tem como base o aguardente, mas recebe na sua composição outras misturas. É um tipo de bebida permitida, cuja produção é permitida, porém, se o produtor tiver as devidas licenças, o que não ocorria neste caso. Eles produziam esse material de forma absolutamente clandestina, fornecendo para grande parte das capitais do Nordeste. No rótulo havia um número que identifica a origem do produto, né? Que é o número do MAPA, Ministério da Agricultura. Esse número era de um terceiro de boa-fé, que nunca foi fornecedor dos autores desse crime, mas a ausência do número de lote foi o que mais chamou a atenção, não só da Polícia Civil, como também dos auditores do Ministério da Agricultura, porque é o número de lote constante num rótulo de bebida que permite, caso haja algum problema com alguma substância em algum comércio, se possa tirar de circulação aquele lote específico. O material foi apreendido, parte pela Polícia Civil, outra parte pelo Ministério da Agricultura, e ambas as amostras serão submetidas a análises nos laboratórios oficiais, pelo Instituto de Criminalística, através da Polícia Científica, e pelos laboratórios do Ministério da Agricultura. Após o resultado desse laudo, é que nós vamos efetivamente saber o que compunha essa bebida. Em audiência de custódia realizada hoje, os suspeitos Bruno Eleutério Mendes e Carlos Henrique Souza de Arruda tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Eles foram encaminhados ao Cotel. A dupla vai responder por falsidade ideológica, falsificação de produto alimentício, crimes contra as relações de consumo e concorrência desleal. Nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. Em Garanhuns, no Agreste, 3 homens foram presos também por suspeita de falsificação de bebidas alcoólicas. A operação aconteceu ontem no bairro Aloísio Pinto. De acordo com a polícia, durante uma fiscalização, os agentes encontraram Claudemir Vicente da Silva e Gilmar Antônio Santos Anacleto Júnior em um galpão, lavando e enchendo garrafas de bebidas. O outro suspeito, identificado como José Ailson dos Santos, seria o responsável pela fabricação e comercialização dos produtos falsificados.
Na sequência, a polícia localizou um segundo depósito. A Polícia Civil apreendeu 1.400 garrafas de conhaque, 100 garrafas de rum, material para falsificar garrafas de aguardente, lacres, tonéis de álcool e equipamentos artesanais. A Polícia Científica foi acionada para fazer perícia no local e analisar se há metanol nas bebidas. Os 3 suspeitos tiveram um flagrante convertido em prisão preventiva na audiência de custódia e vão ser encaminhados à cadeia pública de Garanhuns. E o Procon Pernambuco vai intensificar as fiscalizações no interior do estado. O repórter Bruno Fontes explica ao vivo como será feito e como é que está sendo também esse trabalho. Bruno, boa noite para você, seja bem-vindo. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo assistindo agora ao NE2. Esse trabalho já começou, eu estou com o secretário executivo de Justiça e Direitos do Consumidor, o Anselmo Araújo está aqui ao meu lado. Logo no início, quando aqueles primeiros casos começaram então a ser divulgados, lá no interior do estado, ali em Lajedo, também em Belo Jardim, quando houve aquela denúncia de que eles teriam comprado algumas pessoas que infelizmente faleceram porque compraram um caminhão, eles também estiveram em Belo Jardim e João Alfredo, e também em outros municípios do interior. Secretário, a gente está falando muito sobre essa questão de fábricas clandestinas, distribuidoras e depósitos. Como é que vocês vão intensificar essas ações no interior do estado? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Márcio. O Procon Pernambuco está atuando desde a semana passada. Inclusive, no sábado, tivemos uma grande operação aqui em Recife, Olinda, e está atuando também no interior do estado. Hoje já estivemos em Abreu e Lima, em Paulista, Moreno, e estamos intensificando, como você já falou. Estivemos em Belo Jardim e Lajedo, porque o risco de bebidas contaminadas, não só com metanol, mas bebidas adulteradas, o risco é latente. E a gente está vendo a polícia desmanchando várias fábricas clandestinas, e é importante que a gente traga essa segurança para o consumidor. Então, as equipes do Procon estarão a partir de amanhã até sexta, nesse primeiro cronograma, no Agreste e no Sertão do Estado, para tentar coibir esse tipo de comércio e tentar apreender o máximo que puder de bebidas. São locais, secretário, desculpe, que vocês não podem divulgar por causa da operação. Exatamente, a gente não vai divulgar os municípios, mas são municípios do Agreste e do Sertão do Estado. Secretário, só para eu finalizar, vocês também, o senhor estava me dizendo que um outro item que vocês percebem na mesma garrafa, uma garrafa diferente, é a diferença, então, da quantidade do líquido, né? Exatamente, isso é importante o consumidor ficar atento, ele verificar um mesmo produto, da mesma marca, do mesmo tamanho, que tenha líquidos com o volume diferente, isso pode ser um indício de falsificação, porque os produtos que saem de fábrica, eles normalmente têm a mesma quantidade de líquido. E prestar atenção no rótulo. Eu agradeço demais a participação do senhor aqui, então fica também essa orientação. É isso, Márcio, essa fiscalização continua, inclusive as pessoas podem e devem fazer denúncia, coloca lá no buscador Procon Pernambuco, tem um canal de denúncia, então, que as pessoas podem fazer sem se identificar. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Bruno, trazendo essas orientações importantes do Procon. E olha, subiu para 29 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol investigados aqui em Pernambuco. Entre eles, 4 mortes. 8 pacientes permanecem internados. O Recife tem o maior número de suspeitas do estado, com 7 casos. Um comitê técnico foi criado para monitorar a situação na cidade. No primeiro encontro do comitê, a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, recebeu o médico do CREMEP, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, Márcio Santos, e a secretária executiva de Vigilância em Saúde do Recife, Marcela Bá. Também participam do comitê profissionais da Universidade Federal de Pernambuco e da Fiocruz. Entre as atribuições do grupo de trabalho estão propor, coordenar e acompanhar estratégias de prevenção, assessorar a elaboração de protocolos, articular ações entre órgãos de saúde, recomendar medidas de comunicação e orientação à população e propor mecanismos de monitoramento e fiscalização de estabelecimentos.
Hoje o Recife tem 7 casos, os 7 em investigação, e o comitê nos ajuda nisso. Temos 2 protocolos já elaborados, um protocolo de vigilância e de assistência a esses casos, aos casos que chegarem na rede do Recife e na vigilância desses casos também, e um protocolo elaborado para a atuação conjunta da vigilância sanitária com o PROCON nas fiscalizações de quem comercializa e dos distribuidores de bebidas alcoólicas também. A Secretaria de Vigilância em Saúde vai concentrar os protocolos de notificação, investigação e diagnóstico dos casos a partir de informações coletadas pelos profissionais da Rede Municipal de Saúde. De acordo com a secretária executiva, um dos pacientes com suspeita de intoxicação ingeriu uma bebida comprada em outro estado. A gente pergunta qual foi o tipo de bebida, a marca da bebida, onde foi adquirida, se foi no estabelecimento, qual foi o estabelecimento, o endereço do estabelecimento, se ele tiver comprado, onde foi que ele comprou. A gente tem um caso que informou que a bebida veio de São Paulo. Então, faz parte do nosso sistema, que é do Sistema Nacional, isso, a gente retroalimentar. Então, o Estado de São Paulo toma conhecimento de qual foi o estabelecimento e aí lá ele procede à investigação em relação à vigilância sanitária de lá. O representante do CREMEP no comitê técnico vai atuar como interlocutor entre os médicos e o município. Existe a proposta da gente tentar capilarizar a informação, levando até as unidades, para que a gente faça um treinamento. A gente não deve focar no antídoto, apesar dele existir, e estar descrito em literatura, o que a gente deve trabalhar é a possibilidade de desintoxicação. Então, esse paciente que foi identificado como caso, com um nível de suspeição maior, passando pela primeira triagem pelos profissionais de saúde, ele precisa ter acesso à possibilidade de hemodiálise a ser definido pelas equipes de nefrologia dos hospitais. A polícia investiga a morte de uma menina de 7 anos em Carnaíba, no Sertão. A criança desapareceu no domingo e foi encontrada morta ontem. As buscas mobilizaram moradores do município de 20 mil habitantes. O corpo da menina foi localizado em uma área de vegetação perto da casa onde ela morava, numa força-tarefa que uniu policiais, parentes e voluntários. A vítima foi identificada como Yasmin Pereira da Silva, de 7 anos. Testemunhas contaram que ela desapareceu por volta das 8 da noite do último domingo. Imagens de uma câmera de segurança mostraram Yasmin na frente de uma casa com uma camisa vermelha que era o fardamento da escola onde estudava. A criança foi vista pela última vez em um evento de som automotivo que acontecia no campo de futebol do distrito de Ibitiranga, com a mesma roupa. A Polícia Civil não confirmou ainda se o corpo de Yasmin tinha marcas de violência. Ontem, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu 3 adolescentes que teriam relação com a morte da menina. Eles foram conduzidos até a delegacia de Carnaíba. O corpo de Yasmin foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru, no Agreste. Nas redes sociais, a Prefeitura de Carnaíba expressou condolências aos familiares e amigos e comunicou que hoje não haveria aula na Escola Municipal José Batista Neto. Em Jaboatão, um estudante foi espancado até a morte dentro de casa. Ele era suspeito de estupro. Tem reportagem no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. A vítima foi identificada como Muriel Prado de Melo Júnior, de 32 anos. De acordo com o G1, Muriel teria estuprado 2 crianças de 7 e 9 anos na comunidade. A Polícia Civil informou que investiga os crimes de estupro de vulnerável e também de homicídio. Muriel era formado em letras e fazia mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na Justiça de Jaboatão, o homem já respondia a processo por violência doméstica e estupro de vulnerável. Outros detalhes aqui no G1. Moradores do bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, não aguentam mais conviver com a insegurança. Eles denunciam que roubos e furtos acontecem a qualquer hora do dia. Alguns crimes aconteceram na rua Manuel Graciliano de Souza. No dia 26 de setembro, um carro foi furtado durante a madrugada. Nas imagens do circuito de segurança, 2 homens aparecem empurrando o carro. A câmera de outra rua captou os suspeitos fazendo uma ligação no veículo. A vítima registrou o boletim de ocorrência. Com medo de se identificar, esta pessoa, que preferiu não mostrar o rosto, contou que a criminalidade na região é grande. Diversos relatos de roubo, de furto de carro, furto de bombas nos prédios, arrombamentos.
tem, assim, a gente aqui tem alguns comércios, também tem academias, também há relatos nesses estabelecimentos. O investimento é iluminação, é câmera, é a gente evitar certos horários. Todo o prédio tem cadeado, a gente tenta sempre reforçar essa parte, mas infelizmente ainda assim a gente não sente a sensação de segurança. A luz do dia não impede os bandidos. Este vídeo mostra um homem que assaltou uma mulher às 7h30 da manhã, no dia 30 de setembro, ainda na rua Manuel Graciliano de Souza. Ele chega de moto e pede a aliança da vítima, que tem dificuldade para retirar o anel do dedo. Ela conta que ficou traumatizada. Eu estava vindo para a academia no meu percurso normal, que eu sempre faço. Fui abordada por um motoqueiro pedindo minha aliança. Minha aliança era bem apertada e aí ao puxar, quanto mais eu puxava, eu tentava tirar, mas ele se tornava agressivo. Fiquei com muito medo e bastante assustada. Hoje em dia eu não consigo ver moto na rua, eu saio correndo. Ontem, Jorge teve o carro roubado na frente de casa, na rua Jornalista Edson Regis. As câmeras registraram o momento. Foi às 7h03 da manhã. Ele é seguido por 2 homens que estão em uma moto. Os 2 descem e mandam ele sair do carro. A ação durou poucos segundos. Um dos assaltantes assume a direção e os 2 fogem. Disseram que iam fazer umas paradas com o carro que depois eu iria achar. E pediram para não olhar para trás e entrar na minha residência. Fiz boletim, né, fiz todos os trâmites legais e até o momento nada do carro, não apareceu nada. Enquanto isso, a Polícia Militar informou que realiza rondas constantemente na região, incluindo a Operação Integrada Ruas Livres, em conjunto com a Guarda Municipal de Olinda. A Polícia Civil disse que as investigações dos casos citados na reportagem estão em andamento. A Compesa vai fazer amanhã uma manutenção emergencial no sistema Duas Unas, que é responsável pelo abastecimento de parte do Recife. Durante esse serviço, o fornecimento de água será suspenso ou ficará com baixa pressão em várias localidades da capital. Os trabalhos começam às 7 da manhã e devem ser finalizados antes da meia-noite. Para saber se o bairro onde você mora vai ficar sem água amanhã, basta entrar na reportagem do G1, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Depois do intervalo, como fica o tempo amanhã na região metropolitana e no interior do estado. E ao vivo, do Cais do Sertão, a abertura de uma exposição que reflete sobre o lixo gerado pelo consumo. O ENE2 volta em instantes. Até já. A Justiça liberou o edital do curso de Medicina da UFPE em Caruaru, voltado exclusivamente para assentados da reforma agrária e comunidades quilombolas. A notícia está no G1, você confere pelo QR Code que está aparecendo aí para você. O edital oferece 80 vagas suplementares financiadas pelo INCRA, sem impacto no processo regular do SISU. A decisão do TRF da 5ª Região derruba a liminar que havia suspendido o edital após a ação popular do vereador do Recife, Tadeu Calheiros, do MDB. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e também a Fundação Getúlio Vargas decidiram suspender o concurso do TCE. Segundo nota conjunta, a medida foi tomada diante dos fatos revelados por um inquérito da Polícia Federal sobre fraudes em concursos públicos. A lista de candidatos aptos a ocupar as vagas foi divulgada ontem pela FGV. O TCE disse que o concurso está suspenso até que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Tramita no Senado um projeto de lei que traz atualizações para a contratação de jovens no primeiro emprego. 17 mulheres trabalham juntas nesta sala e resolvem assuntos de relacionamento com o cliente, comercial e marketing de uma construtora. Entre elas está a Isis, publicitária que até conseguir a carteira assinada passou alguns perrengues. Eu lembro que eu saía frustrada das entrevistas, porque eu não tinha essa experiência que eles tanto queriam e era muito cansativo, assim, poxa, meu primeiro emprego e eu não estou conseguindo. Então, se tiver uma lei que vai ajudar os jovens, principalmente quem não tem experiência, né, eu acho que vai ser muito válido. Para tentar facilitar histórias como a dela, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto de lei que estimula a contratação de jovens entre 18 e 29 anos para o primeiro emprego. O senador Fernando Dueire é o relator da proposta.
Uma relação plena de segurança entre empresas e aqueles que precisam da inclusão no primeiro emprego. Esse primeiro emprego termina por constituir uma formação para que essas pessoas, depois desse período, tenham condições e estejam aptas a poder continuar ou no emprego que estão ou em outros empregos, já vista a formação que eles terão. O texto traz mudanças importantes. Os contratos poderão durar de 6 a 24 meses, com renovação de até 3 vezes. Empresas com até 10 funcionários podem contratar um jovem pelo programa. As que têm de 11 a 20, 2. A contratação precisa ser para novas vagas e está limitada a 10% do quadro de funcionários. A jornada de trabalho pode chegar a 8 horas diárias e 44 semanais, com possibilidade de horas extras. O projeto aumenta as alíquotas do FGTS, mas mantém valores mais baixos do que os contratos tradicionais. Este economista explica como vai funcionar na prática. Algumas regras específicas aí que é para o jovem se atentar. Ele precisa ficar mais de 6 meses trabalhando, porque a gente tem uma rotatividade muito grande dessa geração, que o cara fica 3 meses e aí, não quero ficar no emprego, quero mudar. Então, para ele se enquadrar nesse emprego, ele precisa ficar de 6 a 24 meses. Então, acaba que o jovem ele aprende o ofício e continua dentro da empresa, entendendo como que funciona a profissão e acaba saindo com uma profissão ainda mais direcionada para poder continuar a sua carreira aí no mercado de trabalho. A proposta ainda está em debate e agora segue para o plenário. A análise será em regime de urgência, de forma mais rápida. O projeto está na mesa do presidente do Senado e deve ser votado num prazo de 2 semanas. Se aprovado, pode representar um novo capítulo na relação entre a juventude e o mercado de trabalho, com menos burocracia e mais oportunidades. Para participar, o jovem precisa cumprir alguns requisitos: estar matriculado em curso de graduação, ensino técnico ou educação de jovens e adultos, ter concluído a graduação ou a formação profissional ou não ter concluído e estar fora da escola. Também é preciso nunca ter tido a carteira assinada. A aprovação do projeto é vista como uma porta de entrada para milhares de jovens. O Wilka sabe bem como uma porta aberta pode fazer diferença. Aos 27 anos, é coordenadora de contabilidade nesta construtora. Entrou aqui como jovem aprendiz, aos 16 anos. Isso me ajudou demais na questão financeiramente, de eu conhecer tanto questão de investimento, o que é pagar as minhas contas, né? Porque não é só gastar com besteira, e assim, foi maravilhoso. Mas também dá para fazer uma viagemzinha de vez em quando, dá para aproveitar, não dá? Com certeza. E é bom? Demais, mas também você vê o que é a responsabilidade financeira, né? Vamos à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, de pouco ou então nenhuma chuva em todo o estado. Em Camaragibe, tem chance aí de 77% de chover, mas uma chuva fraca num volume insignificante. A temperatura varia entre 21 e 28 graus. Em Macaparana, na Mata Norte, mínima de 19 e máxima de 29 graus, não chove. Em Sirinhaém, na Mata Sul, chuva rápida por lá, a máxima chega aos 28 graus. Foi assinada hoje a ordem de serviço para a retomada das obras de um prédio histórico no centro do Recife, o Museu do Trem. Depois de 2 anos de obra parada, o trem da reforma da Estação Ferroviária Central Capiba deve voltar a andar. Só as locomotivas seguem imóveis há pelo menos meio século. A governadora Raquel Lira assinou hoje a ordem de serviço para a retomada dos trabalhos no prédio histórico, que fica no bairro de São José, no centro do Recife. 3.300.000 reais liberados para a recuperação do piso, reforço das estruturas metálicas, pintura, instalação de sistema contra incêndio e câmeras de segurança. É a Fundarp que coordena a reforma. Essa obra tem uma previsão de execução em 10 meses, então a expectativa é que no segundo semestre de 2026 a gente esteja com o Museu do Trem reaberto ao público. Eu acho que é importante as pessoas circularem por aqui, conhecerem dessa história e usufruírem dos nossos museus, né? Que é uma forma de transmissão desse conhecimento, desse legado que a gente tem também no nosso patrimônio ferroviário. Em fevereiro deste ano, o NE2 mostrou que a obra estava praticamente parada, sem operários e com os tapumes quase esquecidos no local. A estação foi inaugurada em 1888 e virou Museu do Trem em 1972. Foi o primeiro do tipo no Brasil e o segundo na América Latina. Por enquanto, as peças do museu ainda vão ficar desse jeito aí, guardadas, para não danificar nada com a obra. E a gente encontra tanta coisa interessante e curiosa daquela época. Tá vendo aqui, ó?
essas plaquinhas, segunda classe, ó, elas orientavam os passageiros nas estações. Essas aqui estão limpinhas, intactas. Caminhando mais um pouquinho nessa sala, dá para encontrar também muita mobília da época. Essa aqui, ó, madeira maciça. E olha para aqui, uma placa de identificação de um trem. Já pensasse que interessante? Aqui, 2 raridades, 2 relógios ingleses. Além das 600 peças do acervo, entre máquinas e acessórios, o prédio também mantém detalhes originais, como as colunas e as grades ornamentadas, tudo de ferro. Este fisioterapeuta, sempre que pode, caminha pelo Recife. Pega trem, vive a cidade. Ele espera ver a estação aberta de novo para contar mais histórias. Mais um cartão postal para nossa cidade. O senhor vai revisitar esse local? Se Deus quiser. E ainda trazer mais gente para ver. E você já pensou em tudo que a gente consome e descarta todos os dias? Do tanto de lixo que geramos? Essa reflexão está no centro de uma exposição em cartaz a partir de hoje no Cais do Sertão, no bairro do Recife. Quem mostra ao vivo é Juliano Roque. Boa noite para você, Juliano. Seja muito bem-vindo. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. E essa reflexão já pode começar com uma pergunta: por que não? Como algo tão inatingível, intocável, a poeira das estrelas, tão distante da gente, pode retratar algo que está tão presente no nosso dia a dia? Lixo, consumo sem freio e um monte de coisa que a gente descarta por aí. Eu já respondo, viu? É arte. E quem comanda tudo isso aqui é a artista plástica pernambucana Maíssa Falcão. Maíssa, chega cá, vamos conversar um pouquinho. E aí eu te pergunto, por que retratar a poeira das estrelas? É porque nós somos também forjados da mesma matéria que as estrelas são formadas, né? E a gente também tem que pensar que somos tão pequenos diante do universo, né? Como a gente vê as estrelas no céu tão distantes, tão pequenos, também temos que pensar nessa pequenez do humano diante do universo. Bora passear um pouco por essa exposição estrelar. E aí eu estou vendo aqui telas que me parecem explosões. Isso, aqui eu quis retratar a galáxia da Nuvem de Magalhães. Então, assim, os nascimentos das estrelas, as nebulosas, né? Então, é para realmente se sentir imerso nesse quadro, como se estivesse realmente dentro do universo. Vou conversar também, segura aqui um pouquinho, com uma das tuas pessoas que estão... Por favor, tudo bem? A arte, quando chega na gente, ela não pede licença, ela chega e toca. O que é que te chama mais atenção? Não, é uma tela mais linda do que a outra, né? Lógico que a gente tem favoritas, né? Uhum. Aquela, para mim, é a mais linda de todas. É um passeio, né? É um passeio e é, como ela diz, né? Que é o início da luz, né? Início das estrelas, como foi criado. Então, você olha e já relaxa, né? Obrigado. Maíssa, e diz uma coisa, tudo isso está bem presente na tua vida? Você tem essa identificação com as estrelas? Isso, eu vivi minha primeira infância numa fazenda em Itambé, e aí eu sempre gostei realmente de observar as estrelas à noite, até hoje, né, com meus filhos, e isso de trazer, né, a natureza para minhas telas é bem importante. Muito obrigado. Essa exposição, Márcio, ela está no Museu, no Cais do Sertão, que fica na Alfredo Lisboa, quase em frente ao prédio da Receita Federal. Boa noite. Márcio. Obrigado, Juliana. E nós ficamos por aqui. Lembrando que a gente está lá no Instagram, @ene2.globo. Para você, uma boa noite e até amanhã.